Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Luciana da Conficerre de Luz, especialista em bolos pintados e flores comestíveis. E ao longo agora do mês de fevereiro e março, a gente vai trabalhar exatamente focado em flor. Quer dizer, na verdade só flor não, porque a aula de hoje a gente vai fazer uma folhagem chamada fitônia. A fitônia, ela tem aí inúmeras possibilidades de pintura, porque ela tem verde claro, verde escuro, rosa, um tom bem pink, enfim, a gente tem aí uma gama bem grande de coloração dela e ela é muito ornamental. Então a gente pode trabalhar nos bolos aí realmente só com a folhagem, misturando com outras folhas também, ou mesmo misturando com as flores, por que não? E quero dar um recado exatamente, porque como a gente vem agora essa leva de aulas, se você ainda não está no grupo ou do Telegram ou do WhatsApp, aqui embaixo na descrição é só clicar no link aqui que você entra lá e que você vai receber todas as informações de aulas extras, lives, enfim, todas as aulas para você não ficar de fora de nada. E voltando agora aqui para a fitônia, o material dela é bem simples, a gente não precisa de muita coisa porque é uma folhagem. A gente vai usar o cortador, o frisador e 2 tipos de arame, porque a gente tem as folhas menores e umas folhas maiores. Então, a gente vai trabalhar com 2 tamanhos de calibre aqui de arame. Então, bora lá? Vamos começar a falar aqui sobre os arames, que é a estrutura, e a gente vai trabalhar com 2 calibres. Para as folhas menorzinhas desse cortador aqui, a gente vai trabalhar com arame 28, porque ela realmente precisa ter mais flexibilidade, porque ela vai ficar na parte interna. E para as outras folhas, a gente vai usar o arame 26 e quem quiser pode usar arame 24 também. Mas aqui a gente vai usar o 26, não tem necessidade de ser um calibre tão grosso quanto o 24, mas pode usar. E o frisador dela, ele tem bastante textura. A gente consegue trabalhar na parte depois da pintura simplesmente pela questão do relevo. Fica bem fácil de trabalhar ela na pintura. E exatamente por isso, hoje eu vou usar a massa totalmente branquinha para a gente poder depois pintar de formas diferentes. Agora, claro, se você for trabalhar ela simplesmente com verde escuro e com friso branquinho, com esses frisos aqui bem branquinhos, ou com rosa, a gente pode trabalhar a cor de base com o verde e depois só realmente fazer os detalhes. Nesse caso, eu vou trabalhar com a massa branca. Então, vamos começar. Vou chegar tudo aqui pro lado. Eu tô aqui com essa base bem lisinha e vou colocar aqui um pouquinho de gordura vegetal, só para não grudar. É uma camadinha bem fininha para essa massa, quando a gente abre com o rolinho, para ela não grudar e ao mesmo tempo ela vai fixar sem ficar soltando as bordinhas. Então, o ideal é realmente aqui a gordurinha vegetal. E vou passar um pouquinho também no rolinho, só também para não grudar a massa no rolinho. Essa folhagem, ela nasce em duplinha, ou seja, sempre são 2 folhas para cada lado. Então, a gente vai trabalhar aqui, eu vou montar 2 arranjinhos, mas sempre lembrando que a gente vai trabalhar a duplinha, tá? Então, só tô sovando a massa aqui um pouquinho. É importante a gente sempre medir o tamanho do cortador. Eu vou medir com o cortador médio, porque eu já vou aproveitar e vou abrir os 2 tamanhos. Então, eu venho aqui, olha, pressiono e puxo a massa para o cantinho, pulo um pedacinho e pressiono novamente para o outro lado. E com isso, olha, a gente fica com essa parte aqui mais altinha que é para colocar o arame. Eu agora só vou afinar um pouquinho para ela não ficar muito grossa, mas essa folhagem, como ela tem muita textura, eu não quero ela fininha, tá? Eu quero ela um pouquinho mais grossa.
E já aproveito aqui e já faço outra canaletazinha, ou rampa, como você quiser chamar, do mesmo jeito. A gente abre a massa, pula um pedacinho, aperta de novo e vem. Aqui a mesma coisa. Esse processo para abrir com mais veiozinhos, mais canaletazinhas aqui, é mais fácil na hora de trabalhar, que acelera o processo, tá? Então, eu vou aqui, olha, posicionar, eu vou colocar o arame nessa pontinha. Então, eu venho aqui, olha, e posiciono nessa parte mais gordinha da massa e aqui a ponta bem retinha do outro lado, onde tem menos massa, tá? E para não ficar aqui deformando a folhagem, batendo o cortador de um lado para o outro, eu só passo o rolinho em cima, que aí eu tenho certeza que ele realmente pressionou tudo. E aqui eu consigo tirar numa boa. Então, eu já vou cortar 2 folhinhas pequenas e uma intermediária. Repara no cortador que a parte onde ela tem uma pontinha mais fininha é a parte aqui superior. A parte da base, onde tem o caule, é a parte mais gordinha. Mesma forma aqui, essa que tem uma pontinha mais protuberante aqui é a parte externa. A parte onde vem o caule, onde a gente vai colocar o arame, essa parte mais gordinha aqui de baixo. Do mesmo jeito, coloco bem no centro. Passo aqui por cima e pronto. E aqui, ó, solta tudo bem facinho. E sempre guarda o excesso da sua massa, tá? Não deixa exposta. Então, de preferência, procure usar um saquinho assim com zip para não acontecer dessa massa ficar em contato com o oxigênio e acabar ressecando e você perde aí todo o seu material. Não é legal. Então, tenha sempre o vício de colocar dentro do saquinho e fechar. Deixa ela sempre bem fechadinha, que aí não corre risco. Então, eu peguei aqui 2 arames 28 e um arame 26 para essa maior. Eu vou umedecer a ponta um pouquinho de clara de ovo e repetindo uma pergunta que sempre me fazem. Tem problema a clara de ovo em questão de saúde e tudo para o alimento? Gente, não tem problema algum, porque essa clara de ovo ela vai secar. A gente, mesmo que for consumir aqui a folhagem, essa clara de ovo já secou, então não tem problema algum em relação à alimentação, tá? Bom, então voltando, posicionei bem no centro essa parte, esse ressalto que a gente fez aqui para a massa, a gente conseguir introduzir o arame. Seguro aqui com o dedo médio, o polegar, para a gente fixar bem e conseguir sentir o arame entrando na pétala ou na folha aqui no caso. Eu vou colocar um pouquinho abaixo da metade e dou aqui uma leve pressionadazinha. Deixa eu colocar aqui o pad que é escuro para conseguir visualizar. Então aqui, ó, eu dou uma leve pressionada sem modificar o formato dessa folhagem, só para o arame não sair, tá? Então dá só aquela pressionadazinha. Eu não quero, ó, vou apertar aqui com força, eu não quero fazer isso, porque eu não quero que ela modifique a forma, tá? Então é só segurar para esse arame não escapulir. Já coloco aqui no pad e vou colocar as outras. Eu não quero deixar que esse arame saia aqui do outro lado, então eu tenho que ir sentindo conforme eu vou introduzindo o arame para não deixar esse arame acabar saindo para um lado ou para o outro. Então, olha, o arame veio aqui mais ou menos 2/3 da folha. A pontinha tá livre de arame para ela poder
ter possibilidade de movimento, tá? Então a gente consegue fazer aqui um movimento nessa folhagem. Dou aquele apertãozinho bem de levinho e segurou. Coloco tudo aqui no pad e vou bolear as bordinhas. Aqui é só para poder afinar um pouquinho e ela não ficar com a marca exagerada do cortador. E fica bem mais natural também. Isso é um processo que a gente faz para qualquer folhagem, qualquer flor. É sempre importante bolear essa bordinha. Eu vou guardar enquanto eu trabalho com as outras para ela não ressecar. Agora eu coloco no frisador. É bem importante que a gente não deixe ela torta de um lado ou para o outro. Ela tem que ficar bem centralizada. Isso é bem importante, tá? Para ela não perder o formato dela, porque ela é toda como se fosse um mosaico. Então a gente tem que fixar ela bem nesse centro e não pode deixar escapulir. Mais um motivo para ela não escapulir, eu não posso ficar com a mão fazendo assim nesse frisador. Eu tenho que só pressionar toda por igual. Não precisa fazer uma força extrema. Você só vai colocar aqui uma leve pressão para ela conseguir marcar por inteiro. Olha lá. Então é importante que ela fique bem no centro. E ela vai secar assim levemente dobradinha para fora, tá? Deixa eu só botar um pouquinho mais até essa pontinha aqui. E você pode apoiar, por exemplo, numa casquinha de ovo, assim de bandinha, para ela fazer essa curvinha. Ó, pode botar aqui em cima, assim, só para ela conseguir fazer uma leve curvinha. Ela não precisa dobrar demais, é só uma leve curvinha. Então, apoia aqui e vamos para as outras. Uma coisa importante que eu não falei na primeira etapa é passar um pouquinho também da gordura aqui no frisador, para não correr o risco dessa massa colar e acabar rasgando. Principalmente porque é um frisador de muita textura. Então, pode acontecer de rasgar se a gente não tomar cuidado. E eu vou tirando aqui pela lateral porque eu não quero correr o risco de rasgar essa parte aqui onde está o arame. Se eu puxar pelo arame, eu vou acabar realmente danificando ela. Então, eu levantei a lateral. Olha que bonita que ela fica. Deixa eu botar aqui em cima para ver melhor. Olha que bonita. E depois, na hora da pintura, tudo isso vai ressaltar. Aqui eu vou botar assim na lateral da casquinha, não tem necessidade dela curvar tanto. Essas menores, a gente deixa ela mais curvadinha, mas aqui ela não tem necessidade de ficar tão aberta. Então, só tô dando uma leve movimentada. E eu vou agora finalizar, montar as outras para mostrar tudo na hora da secagem. Então aqui eu já coloquei todas, já estão todas aqui para fazer 2 galinhos. E tá vendo? As maiores eu não preciso deixar ela tão curvada. Eu coloco aqui na lateral e ela já consegue fazer um leve movimento. As menores sim, que eu tô colocando para fazer um pouco mais de curva e deixo aqui em cima da casquinha do ovo. Agora é só realmente deixar secar para começar a pintura. Aqui eu já tô, olha, com todas as folhinhas secas, bem sequinha, durinha, e eu já adiantei 2 tons dela para a gente poder ver. E ainda tem outras possibilidades de fazer o fundo bem rosinha e só algumas bordas em verde. Mas aqui eu optei fazer mais com verde e só o frisozinho dela nesse tom do rosa. E quais as cores que a gente vai trabalhar aqui? Eu vou trabalhar com um rosa bem intenso, que é esse pitanga da Luli Candy, ele bem, quase um tom neon. E com esses 2 tons de verde, o mais claro é o siciliano e o mais escuro, o floresta. Vamos começar. Eu vou fazer 2 arranjos diferentes e vou pintar aqui uma folhinha de cada tamanho. Depois a gente
Só observa como fica no final na montagem. O processo é exatamente o mesmo, a gente só vai mudar a base de cor. Mas o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um pouquinho de álcool de cereal. E é bem pouquinho mesmo, tá? Aqui o corante é quase seco. Ele tá levemente úmido. Eu quero como se fosse uma papinha. Eu não quero esse corante muito intenso. Por quê? Eu vou passar esse pincel bem de levinho e tudo que tiver em baixo relevo vai ficar em branco e depois eu venho com um pincel fininho e venho passando esse rosa pitanga. Então, bora lá. Ó. Bem de levinho. E ele já vai aqui ressaltando toda essa questão do relevo, olha. Se eu tivesse com o pó por completo, ele ia acabar penetrando nessas fendas e se tivesse muito úmido também. Então, por isso, o corante tem que estar feito uma pastinha, fica muito mais fácil fazer dessa forma. E toda a bordinha também vai ficar com um tom bem verde. Então, depois que eu fizer o acabamento aqui com esse tom do rosa, eu vou pegar e vou fazer uma bordinha com o verde. E faço aqui também no verso. A diferença é que esse verso, o que tá em relevo, é o que depois a gente também vai passar o rosa. Então, eu venho aqui e marco também para depois a gente fazer o negativo. Mas sempre com a pastinha de corante, olha. Fica muito mais fácil para pintar essa folha. Vou fazer o mesmo aqui com a folha escura. E é só uma gotinha mesmo do álcool, não precisa muito. É só realmente para fazer o efeito da pastinha. E ó, devagarinho. Olha, aqui dá para ver bem, se eu quisesse passar o branco, ficaria bem mais fácil, tá vendo? E agora aqui também, da mesma forma, eu venho com álcool de cereal e vou diluir esse corante. Vou pegar um pincel bem fininho, eu tô trabalhando aqui com pincel 00. E agora eu vou marcar toda a parte que ficou em baixo relevo, tudo que tá aqui em baixo relevo em branco é o que eu vou riscar. E só cuidado para não trazer até a borda, depois na borda a gente vai colocar também uma bordinha mais clara, né, desse tom do verde. Então eu só venho aqui, olha, seguindo. E olha como já vai fazendo o efeito bem interessante. Ela já começa a criar esse mosaico que fica bem bonito. E aqui é legal não fazer muito retinho, tá? Deixar a mão um pouquinho mais trêmula para ficar mais natural. Quando fica retinho demais, perde a naturalidade da folha. Então até pode tremer um pouquinho aqui quando for fazer, que fica mais delicado, mais natural. E quanto mais fininho também melhor, tá? Então encosta pouquinho para fazer os traços mais fininhos possíveis. Agora aqui a mesma coisa no verso.
Mas aqui no verso, ela tem um toquezinho a mais desse rosadinho. Eu venho aqui também com corante seco e dou uma rosadinha nela toda, tá? Já tô fazendo antes para facilitar. E vou continuar aqui com os frisos, os veios, vamos dizer assim. Olha que bonita que ela fica. Então, agora aqui também, ó, aquele... Opa, peguei o pincel errado. Aquele toquezinho do rosa aqui no verso. E agora aqui, a folha mais escurinha. É o mesmo processo. Vou botar um pouquinho mais de álcool. Mas também não pode ter álcool em excesso a ponto de sair espalhando tudo, tá? A gente tem que ter controle nessa pintura. Olha como fica interessante. Aquele toquezinho do rosa aqui atrás. E novamente, ó, só vou reforçando. Aqui já secou, então eu vou botar um pouquinho do álcool. E vou bater aqui a bordinha, ó. Vai ficar com a bordinha bem escura. E aqui a mesma coisa no clarinho. Então, deixar bem marcadinha essa borda. Agora eu vou pintar todas elas para montar o arranjo e já volto pra gente concluir. Aqui, todas as duas pintadinhas, então a gente vai fazer dois buquezinhos, dois arranjinhos, e eu vou forrar todos os cabinhos, principalmente das folhas maiores, porque elas tendem a crescer e sair um pouquinho, não ficar tão colada no caule. Então a gente forra aqui o cabinho e elas são sempre em dupla, tá? Deixa eu afastar aqui uma cor e a outra. Então, é simplesmente só encapar. E as menorzinhas eu não vou encapar porque a gente já vai botar elas bem juntinhas. E todas elas a gente vai dobrar o arame fazendo aqui o efeito de 90 graus. Então, eu seguro bem na base. Deixa eu afastar aqui para ficar melhor para ver. Seguro bem na base e dobro, para ela ficar bem dobradinha assim para lateral. Encaixo uma de frente para outra e vou prender assim. Agora a mesma coisa eu repito com os outros tamanhos e vou montar um pouquinho mais abaixo, não tão coladinho, então deixa eu mostrar aqui, ó, não tão coladinho, um pouquinho mais abaixo, no sentido exatamente lateral. Então, essas duas ficam juntinhas aqui ao centro e as outras no sentido oposto. Olha, tá vendo? Ela fica nesse sentido. Desço aqui um pouquinho e vou colocar agora no sentido da menorzinha. Então, ela vai ficar aqui abaixo no mesmo sentido da menor. Cobre todo o arame.
Essas duas a gente pode até botar um pouquinho mais para o alto, mas já fica aqui a folhagem. E quanto mais conjunto de folhagem eu botar aqui, mais bonita ela fica. Vou montar agora outra cor. E nunca esquece de esticar a fita floral, tá? A fita floral tem que estar sempre esticadinha para ela poder ter a cola, senão a gente não consegue. Então, todas a gente dobra. Novamente começo pelas pequenininhas no centro. Essa folhagem ela sempre fica uma diferente para a outra. Venho com a intermediária. Eu desci aqui um pouquinho e agora eu venho com a folha maior. Então, as duas, olha, quando a gente coloca aqui uma do lado da outra, já faz um volume bem interessante para botar no arranjo. E aqui eu só dei essas duas opções, mas a gente tem outras opções também de pintura. Pode procurar aí em horto, em internet, realmente, procura no Google, tem várias colorações, tem verde com branco, tem com manchinhas brancas também, no centro aqui tá verde escura e o rosinha, tem ela com tom bem mais rosado, enfim, tem bastante opção. E aqui as duas prontas, lindinhas, deixa eu inclusive pegar aqui, ó. Olha só o efeito que faz as duas juntas. Eu gosto particularmente bastante. Eu acho que fica super bonito. E lembrar sempre que o verso é diferente da frente. O verso tem uma textura e uma coloração diferente. Então, na hora de pintar, prestar sempre atenção se você está na frente ou na parte de trás. E essa folhagem, apesar dela ser uma folhagem simples de recorte e tudo, mas a pintura dela é um pouco mais elaborada. Então, não é uma folhagem para você cobrar um preço aí simples, você vai cobrar um valor mais elevado, como se fosse realmente uma flor, porque ela tem, além dessa coloração realmente mais interessante, realmente ela chama atenção por ter esses toques rosados. E também a gente tem outras cores, não só essas que eu fiz aqui, tem puxando para o vinho, para o rosa, verde com branco, verde com verde escuro com verde bem clarinho, enfim, tem inúmeras colorações, dá para a gente brincar bastante e pode inclusive acrescentar aqui outras folhagens, como por exemplo uma que eu já coloquei no curso, que é a begônia, que também tem esse toque dessa coloração diferente. Então, são folhagens especiais, muito ornamentais, e que a gente consegue trabalhar em um bolo, de repente, só com folhagem, que está super moderno. E se ficou ainda alguma dúvida a respeito de pintura, ou até mesmo da montagem, enfim, comenta aqui embaixo que eu vou responder o quanto antes. E essa aula fica disponível só até amanhã, à meia-noite. Então, não dá bobeira, assiste, comenta aí, para eu poder responder para vocês o quanto antes. E eu preciso dar um recado que na próxima semana a live não será na terça-feira por conta do carnaval. Tudo bem que o carnaval esse ano tá diferente, mas mesmo assim as pessoas querem curtir a família, querem fazer de repente um churrasquinho. É feriado, então aproveitar um pouco mais. Então por isso eu decidi transferir a live para quarta-feira, excepcionalmente, essa semana, tá bom? Então, espero vocês na quarta-feira.